O pêndulo de Schopenhauer é uma metáfora que, nas palavras do filósofo Arthur Schopenhauer, representa o eterno movimento entre a dor e o tédio na experiência humana. Segundo Schopenhauer, nós constantemente oscilamos entre esses extremos. De um lado, o desejo e a busca por algo que nos falta, e do outro, o tédio que sentimos quando esse desejo é satisfeito e deixa um vazio momentâneo. Vamos explorar essa ideia para refletir sobre o impacto dela em nossas vidas e como poderíamos, talvez, nos libertar dessa oscilação. O que é o pêndulo de Schopenhauer? Imagine um pêndulo. Quando ele se move para um lado, estamos experimentando o desejo e a dor da insatisfação. Queremos algo e ainda não o temos. Sentimos que nossa vida seria mais completa se tivéssemos aquilo. É o momento da paixão intensa, do entusiasmo, da expectativa que nos tira o sono. Agora o pêndulo se move para o outro lado. O desejo foi alcançado, mas logo percebemos que a realização em si é efêmera. O prazer da conquista, da satisfação parece escapar rapidamente. E o que resta? O tédio. O pêndulo então retorna ao ponto de partida, buscando um novo desejo para preencher o vazio. Schopenhauer acreditava que a vida era uma busca incessante, impulsionada por desejos que, uma vez realizados, perdem seu encanto. Essa oscilação entre dor e tédio cria um ciclo interminável. Porém, ao entender essa metáfora, ganhamos um vislumbre de como podemos interromper essa dinâmica. Reflexões sobre o ciclo do pêndulo. 1. A dor da busca e o vazio da conquista. Muitas vezes atribuímos grande parte de nossa felicidade ao desejo de alcançar algo, seja uma carreira dos sonhos, um relacionamento ideal, um bem material. Mas ao alcançá-los, quantas vezes você já se sentiu vazio? Essa sensação desconfortável revela uma verdade sobre o que realmente buscamos. Muitas vezes é o ato de buscar, e não o objeto em si, que parece nos dar propósito. Schopenhauer descreve isso como uma ilusão necessária da nossa vontade que nos mantém em movimento. E se a felicidade estivesse então em aceitar que a busca em si é ilusória? 2. O ciclo de busca e insatisfação. Ao observarmos o pêndulo em nossa vida, podemos entender como ele domina nossas emoções e decisões. Queremos algo, lutamos, obtemos, e logo nos sentimos vazios novamente, caindo no tédio. É como uma busca eterna pela próxima grande coisa. O trabalho dos sonhos é seguido pelo desejo de uma promoção. A casa própria logo inspira desejos por melhorias. Mas será que conseguimos perceber que estamos sendo conduzidos pelo pêndulo sem que nunca paramos para realmente vivermos? 3. Enxergando a essência. O pêndulo de Schopenhauer traz a reflexão sobre como projetamos nosso valor em conquistas externas. Se sempre buscamos algo fora para nos preencher, ignoramos o verdadeiro ponto de paz. A aceitação interna. É nesse ponto que o estoicismo entra em harmonia com a visão de Schopenhauer. Ao cultivar a serenidade, podemos romper esse ciclo, encontrar valor no presente e, assim, diminuir a necessidade incessante de um novo desejo. Como escapar do movimento do pêndulo? Fica claro que o pêndulo é uma armadilha inevitável, mas existem caminhos para reduzir seu impacto. Alguns dos métodos que podem ajudar incluem práticas de introspecção, autoconhecimento e até mesmo espiritualidade. Aqui estão algumas ideias. 1. Aprofundar-se no momento presente. O pêndulo reflete a oscilação entre o passado, desejo que ficou para trás, e o futuro, expectativa pelo próximo desejo. A prática do mindfulness pode ser uma maneira eficaz de escapar disso. Quando nos fixamos no presente, apreciando o agora, damos menos espaço para o ciclo de dor e tédio. 2. Aceitação em vez de apego ao desejo. Se a dor do desejo é a causa da oscilação, talvez possamos explorar a aceitação. Não significa desistir dos sonhos, mas acolher a vida como ela é, sem a obsessão constante por mais. Praticar o desapego emocional e mental ajuda a frear a necessidade de pularmos de um objetivo ao outro. 3. Buscar a liberdade em propósitos maiores. Schopenhauer era cético em relação ao sentido da vida, mas não deixou de entender que o significado poderia surgir de valores elevados. Fazer algo que contribua para o bem maior, ou se dedicar a atividades que cultivem virtudes, pode nos preencher mais do que desejos individuais que somem rapidamente. 4. Criar uma nova relação com o tédio. Em vez de ver o tédio como algo negativo, podemos enxergá-lo como uma oportunidade de conexão com nossa própria essência. Em tempos de ócio, somos confrontados com nossos pensamentos, medos e esperanças mais profundos. Deixamos de correr atrás do novo desejo e nos conhecemos melhor.
Um convite à reflexão final. O pêndulo de Schopenhauer é um convite a uma vida mais consciente e menos reativa. Se, ao observarmos nossos desejos e tédios, conseguirmos dar um passo atrás e enxergar a oscilação, teremos a chance de nos libertar. Não se trata de evitar sonhos ou desistir de conquistas, mas de entender que a felicidade não depende de nenhum extremo do pêndulo. Qual é o verdadeiro valor que podemos cultivar em nossa vida? Como encontrar sentido e satisfação além da incessante busca por desejos que se esvaem? Essa reflexão nos faz perceber que, ao equilibrarmos nossos objetivos com a aceitação, talvez possamos experimentar uma vida mais plena e menos influenciada pelo movimento de um pêndulo, que afinal, não precisa definir nossa experiência de vida. Que tal questionar o próximo desejo antes de se lançar? E se ele for apenas uma parte da mesma oscilação?